que nesse momento, todos nós possamos fazer uma oração, que nós possamos em casa acerenar os nossos pensamentos e pedindo a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, que ilumine a nossa casa, o nosso lar, os nossos familiares, que todos nós nesta noite de hoje possamos sentir esta paz de Jesus nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Nesta noite de hoje, meus amigos, nós iremos estudar um pouco, refletir um pouco do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sedes perfeitos, sede perfeito. E nesta oração que eu fiz agora há pouco, é um Pai Nosso, pelo Espírito José Silvério Horta, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Esta oração está no livro Parnasmo Além Túmulo, edição 12 da Federação Espírita Brasileira. É uma oração muito bonita e que vocês possam procurar e ler essa oração também, muito bonita. Então, nós, para adentrarmos a esse capítulo de seres perfeitos, que é a proposta que Jesus nos dá de buscar a nossa perfeição, nós primeiros vamos começando a entender alguns pilares da doutrina espírita. Porque se nós pensarmos como que nesta encarnação eu vou atingir a perfeição, nós temos que começar a imaginar que nós somos imortais e que temos muitas reencarnações ainda pela frente. E que Deus, que é o Criador, que é o ser eterno, né? Que é a inteligência suprema, como traz no Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é o Criador de tudo, Criador do nosso universo, da nossa galáxia, Via Láctea, e aonde está o nosso planeta. Então nós começamos a olhar para o universo e começando a ver a grandeza de Deus, nós começamos a ver essa grandeza, que é trazido para nós hoje, pelos estudos que já existem, que nós temos existem pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com o da Terra, apenas na Via Láctea. Ou seja, na nossa galáxia, os cientistas já calculam 17 bilhões de planetas parecidos com o nosso planeta Terra. Nós começamos a entender a grandeza de Deus. Então nós começamos a ver os planetas na nossa Via Láctea, que existem bilhões de galáxias e os cientistas estão dizendo que o nosso universo é um multiverso, ou seja, um universo infinito. Então nós começamos a entender que nós somos imortais, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos traz, o nosso universo com a quantidade imensa de planetas que nós poderemos habitar, e nós começamos a entender quem é Jesus. Então Jesus, na questão 624 do Livro do Espírito e na questão 625, Jesus é o nosso modelo e guia. A pergunta que faz a 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia?
Então, o tipo mais perfeito, o modelo e guia nosso é Jesus. Então, Deus traz para nós Jesus como exemplo que nós temos que buscar dos teus ensinamentos para atingir a perfeição. Então, nós começamos a entender que nós temos que agir, nós temos que tomar ações no nosso interior para atingir a perfeição. E esse modelo e guia, quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Então, nós começamos a compreender um pouco mais. E aí nós começamos também, no livro dos Espíritos, traz para nós as classificações dos Espíritos. Então nós precisamos, antes de entrar nesse capítulo de sedes perfeitos, nós temos que entender um pouco esse conteúdo. Então a classificação dos Espíritos, nós sabemos que nós temos a escala dos Espíritos imperfeitos, dos Espíritos bons e depois vem os Espíritos puros. Nesta escala, nós temos o espírito que é simples e ignorante, que é os imperfeitos, depois os batedores, que são os imperfeitos, os espíritos neutros, pseudo-sábeis, levianos e impuros. Estas classificações que Kardec pontua é a classificação de espíritos imperfeitos, que é a grande maioria dos espíritos encarnados no nosso planeta Terra. Depois nós vemos para a segunda escala, que é os espíritos benévolos, de ciência e de sabedoria. Estes três espíritos é que estão avançando na escala do conhecimento e na escala da moralidade até atingir a superioridade, que são espíritos superiores. Depois da escala de superiores, atinge-se a escala de pureza, de puros. São espíritos como Jesus. Jesus dizem que está acima dos espíritos puros porque ele é Cristo planetário. Então nós entendemos a escala. E nós agora vamos entender que tem as escalas de espíritos, classificações, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos de segunda ordem e os espíritos puros, que é a primeira classe. E agora nós vamos entender também que nós temos 5 escalas de planetas, que é importante nós entendermos isso. Então, na primeira escala que o nosso planeta Terra já passou, é a escala de planeta primitivo, ou seja, nós já sabemos o que é um planeta primitivo. São aqueles seres rudimentares que nós evoluímos até chegar ao ser humano. Então, o planeta nosso já foi primitivo. É a primeira escala. A segunda escala é a escala que nós estamos, de mundos de provas e expiações. É o nosso mundo. São as complicações que nós vemos da nossa sociedade. Então, o mundo de provas e expiações é o segundo mundo que existe e é o que nós vemos hoje no planeta Terra, que está em transição para a regeneração. E depois a terceira escala que nós vemos são os mundos de regeneração. Então, nesses mundos de regeneração, nós somos sujeitos a provas, mas não há expiações. O homem ainda é carne, portanto, sujeito às vicissitudes. A alma encontra calma e repouso. Já é um mundo melhor. Então, o planeta Terra, depois de algum tempo, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, não sabemos o tempo, o nosso planeta vai sair da fase de transição em que entrou para atingir o mundo de regeneração. Então, se nós permanecermos aqui no nosso planeta Terra, nas futuras encarnações nós veremos um mundo melhor para nós. Depois, na outra escala, nós temos os mundos ditosos ou felizes. Então, nos mundos ditosos ou felizes já são dos espíritos que já estão numa escala mais avançada. Já passaram para a regeneração e já estão numa escala mais avançada. Então, quem são esses espíritos que estão nesse mundo ditosos ou felizes? São os espíritos benévolos, da sabedoria, são os espíritos superiores, são os espíritos que já estão quase chegando na pureza, já estão quase na escala de pureza. E depois o último escala de planeta, de mundo para espíritos, são os mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos puros. Então nós compreendemos aí que nós somos imortais, que nós vamos reencarnar por infinitas vezes, por uma quantidade grande de vezes, não infinita, mas vamos encarnar uma quantidade de vezes muito grande até nós atingirmos o quê? Que Jesus pede para nós, a perfeição. Então, sedes perfeitos, Jesus nos traz, que nós, durante as nossas encarnações, nós vamos ter que evoluir em características morais e de conhecimento, como nos traz na escala de espíritos. Então, nós temos que evoluir
tanto na parte de conhecimento quanto na parte moral. E nesta evolução nós vamos evoluindo ao ponto que saímos da escala de espíritos imperfeitos e subimos para a escala de segunda ordem, que já é um grande avanço para nós, mas que não vai ser nessa encarnação. Para mim, eu tenho certeza que não, mas para muitos de nós não vai ser nessa encarnação, mas para algumas pessoas serão, que vamos sair de espíritos imperfeitos para espíritos de segunda ordem. Por que não? Mas nós temos que avançar nos estudos, avançar nesse capítulo que nós vamos entender. E depois, os mundos puros são os espíritos que atingiram a pureza, né? Então agora, entrando nesse capítulo, sede perfeitos, é o capítulo que Kardec nos explica o que Jesus quis dizer com sedes perfeitos como nosso Pai Celestial é. Ele fala que é para nós atingirmos a perfeição absoluta da caridade. Nós não vamos ser como Deus, nós não vamos atingir a perfeição de Deus, que nós vamos igualar ao Criador, mas nós vamos atingir a escala da pureza. Então isso é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Para quem ainda não se perguntou o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, nessa noite de hoje nós vamos refletir que nós estamos aqui nesse mundo que nós vimos, que é de provas e expiações, ou seja, nós estamos na segunda escala de mundos e nós somos espíritos ainda imperfeitos. Por isso que no nosso planeta há tanta dor e sofrimento, porque nós ainda somos imperfeitos, devemos desenvolver as nossas qualidades. Então, nesse capítulo, é trazido para nós os caracteres da perfeição: o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidai do corpo e do espírito. Então, adentrando agora sobre os caracteres da perfeição, Jesus, na primeira página, Kardec coloca na primeira página o primeiro ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os republicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isto mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagões? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Então, Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, mas sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito, é que Jesus nos ensina que nós temos que ser perfeitos, atingir ao ponto que Ele atingiu, que é a pureza espiritual. Nós não vamos atingir a perfeição de Deus, nunca iremos igualar ao Criador, mas o Criador quer que a criatura atinja a perfeição, a angelitude. Nós vamos atingir a angelitude um dia. Alguns vão ser mais rápidos, outros vão demorar mais, porque depende da nossa escolha. E aí, o caractere da perfeição: é possível atingir essa perfeição? Nós já estamos vendo que a proposta da doutrina espírita é essa: é nós evoluirmos e atingirmos a perfeição. Então, é possível? Sim, é possível. Que tipo de perfeição é essa? Em que consiste essa perfeição? Todos seremos um dia perfeitos? As respostas é sim. A perfeição é: nós vamos atingir o patamar mais evoluído de espíritos puros, e nós vamos viver em mundos celestes. Agora, Daniel, quanto tempo que vai demorar isso? Não sabemos. Depende de cada um. Milhões de anos, uns demorará milhões, outros 1.000, 2.000, 100.000 anos. Depende das escolhas, do que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, um dia todos nós seremos perfeitos, mas a caminhada é livre-arbítrio de cada um de nós. Então, nós temos aqui a mensagem de Georges na Revista Espírita, outubro de 1860, os Espíritos Puros. Então, os Espíritos Puros, ele vai trazer para nós essa mensagem: chegando aos mais altos graus de perfeição,
são consideráveis, dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O esplendor infinito que os envolve não são a dispensa de seres úteis na obra do Criador. São os ministros de Deus. Sob suas ordens regem os mundos inumeráveis, dirigem do mais alto os espíritos e os humanos. Ou seja, por que um dia nós vamos atingir a pureza? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando para Deus, trabalhando com Jesus, para ajudar no progresso da nossa humanidade. E aqui ele fala que nós vamos agir na onde? Nos infinitos planetas do nosso universo, que nós vimos aqui atrás que existem muitas moradas na casa do Pai, que o nosso universo é infinito. Então, esses espíritos puros, eles estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse amor se estende a todos os seres que procuram atrair para a suprema felicidade. Então, Deus irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens. Suas formas não é palpável, tornam-se infalíveis. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos da guarda que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais. Então são os espíritos que se amam, que são ligados fraternalmente entre eles. Por isso que Jesus nos traz: amai os vossos inimigos, a lei do amor. Porque se nós não atingirmos, nós não conseguimos amar incondicionalmente, nós nunca vamos atingir a pureza. Porque aqui os espíritos já nos trazem que primeira regra que existe para avançar na escala evolutiva, a primeira regra já é a lei do amor. Então nós temos que amar, porque os espíritos puros, eles amam uns aos outros e Deus fala diretamente com ele. É como Jesus, que é o nosso modelo e guia, o espírito mais puro e perfeito que esteve aqui, que ele falava para nós: eu falo direto com o Pai, ou seja, ele fala direto através de Deus, porque Deus fala através dos espíritos puros, que são aqueles que sabem amar incondicionalmente, independente do que aconteça, que é o caso de Jesus, que nos ama incondicionalmente. Então, os espíritos puros são iguais em perfeição, o mais alto grau, mas não são uniformes, têm sua peculiaridade e habilidades diversas, conserva a sua personalidade. Não é permitido dar mais detalhes desse mundo supremo. Ou seja, nesta revista espírita de outubro de 1860, a mensagem de Georges, que é um espírito puro, ele vem trazer para nós algumas informações e que nós não podemos adentrar mais aspectos dos mundos supremos. É o que pôde nos trazer, né? E aí nós começamos a ver no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. Como nós já vimos aqui, foi Jesus. Então Jesus é para o homem um exemplo da perfeição moral, ao que pode pretender a humanidade na terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na terra. Jesus era o próprio Espírito Divino, ou seja, Jesus era o único Espírito que veio na terra, que falava com nós direto de Deus, através de Deus. Jesus era o médium de Deus, falava direto por Deus. Então nós começamos a entender, começamos a entender um pouco da grandeza de Jesus, não é? Então, em que consiste a perfeição? Nessa questão, o que então é a perfeição que eu tenho que buscar? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que perseguem e nos caluniam. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, se nós amarmos incondicionalmente os nossos irmãos, nós vamos exercer todas as virtudes. Então, o que consiste a minha perfeição? É eu buscar amar incondicionalmente os nossos irmãos. É fácil? Não vai ser. Mas nós temos que buscar isso, esforçar. Nesta encarnação, vamos avançar um pouco. Na outra, avançamos mais um pouco. E depois nós vamos ver o que é isso, que o espírita é aquele que busca incessantemente na sua reforma íntima, na sua melhora. Isso que é importante para nós. Que importância tem os nossos inimigos no tocante ao nosso aperfeiçoamento moral?
Ou seja, se nós avançarmos, se nós evoluirmos, automaticamente, aqueles que não nos amam, que nos perseguem, vão ver em nós um modelo, um exemplo para eles seguirem. Eles vão ver que nós estamos melhores, estamos sendo melhores. E estes irmãos vão buscar também ser melhores. Eles vão buscar se tornar pessoas melhores. Nós temos que ser o exemplo vivido de Jesus aqui. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Nós sejamos cristãos. E cristão, verdadeiro cristão, é aquele que exemplifica o que Jesus ensinou. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 894. Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam. Por que tem pessoas que têm que esforçar tanto para ser bom e tem pessoas que não precisam esforçar tanto? Porque umas já avançaram, umas já conseguiram, já conquistaram essas qualidades. Então fazer o bem para essas pessoas é natural. E é isso que nós vemos nesse nosso planeta, que as pessoas que são boas de coração, as pessoas que fazem o bem espontaneamente, elas se tornam diferenciadas da nossa sociedade. São as pessoas que se destacam, não é? Mas só que a espiritualidade nos traz que nos mundos mais avançados, essa prática do amor e da caridade é regra de conduta. Ou seja, nós vemos aqui o Chico, a irmã Dulce, entre tantos espíritos evoluídos que vieram aqui e que se destacaram pelo amor ao próximo. E nós destacaram perante nós. Mas nos mundos mais evoluídos, isso é normal. Ou seja, todos são como a irmã Dulce, são como o Chico. Todos são amor e caridade para todos os irmãos que estão lá. Então essa que é a diferença. Nós ainda estamos nos esforçando para amar, para ser melhor. Enquanto que os espíritos que já atingiram isso, eles já conseguem fazer isso automaticamente. Um dia nós vamos fazer isso. Então aí, entrando nesse capítulo, nós vemos o homem de bem. Então nós vemos esse tema, o homem de bem. Mas nessa palavra, o homem de bem, é a nossa humanidade, não é? Então a nossa humanidade sendo boa, sendo a humanidade no bem, né? Como pode o homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, de amor e de caridade? Ou seja, como que o homem pode verificar isso? Então, a característica do homem de bem, o que o homem de bem precisa ter, não é? Nós estamos falando da perfeição, e nesse capítulo é trazido, Kardec traz para nós um homem de bem, ou seja, o que nós todos espíritas e todos os cristãos temos que buscar, é sermos do bem, fazer o bem. Então, a primeira regra do homem de bem, cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Depois, o segundo, deposita a fé em Deus e sabe que nada acontece sem sua permissão. Olha, gente, deposita a fé em Deus e sabe que nada acontece sem a sua permissão. Então, quer dizer que o que nós estamos passando hoje, nesse caos que nós estamos, não é? Isso aí, então, o que está falando aqui? Que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quer dizer que se nós estamos passando por todos esses problemas, a nossa humanidade está passando, porque Deus consentiu e Jesus está no leme. Então, nós temos que ter fé. Fé em Deus e fé em Jesus e acreditar, não é? Que tudo está nos desígnios de Deus. Depois, ter fé no futuro. Por isto, coloca mais importância nos bens espirituais do que nos temporais. Ou seja, vamos colocar fé no futuro espiritual. Não vamos ficar pensando no mundo nosso que aqui nós vamos deixar para trás. Um dia, para uns vai ser amanhã, para outros ainda hoje, para outros daqui 10 anos, para outros 20 anos, para outros 30 anos. Mas o que nós sabemos é que um dia nós vamos deixar tudo isso daqui para trás, não é? E que nós temos que ter pensamento é no futuro, que é o futuro dos bens espirituais. E os bens espirituais nós vamos conquistar através da caridade. Então, a letra B aqui, sabe que as dores e vicissitudes da vida são provas ou expiações, por isso é resignado. Então, o homem de bem sabe que o Covid-19, que os problemas que nós estamos passando, o desemprego, o problema econômico,
são tudo provas e expiações. Por isso nós temos que passar por isso resignado, sem reclamar da vida. Porque nós temos que aprender, se Jesus falou para nós que nós temos que ser perfeitos, atingir a perfeição, nessa vida nós não vamos conseguir, mas vamos nos esforçar. Está aqui o que Kardec propõe para nós, que nós devemos que fazer. Então vamos nos esforçar. A letra E, possui o sentimento da caridade e amor ao próximo, sacrifica seus interesses à justiça. Depois a letra F, encontra satisfação nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes do que em si mesmo. Depois, outra característica do homem de bem, é bom, humano e benevolente para com todos, sem olhar raça, etnia ou credo. Todos nós somos irmãos. Então vamos vendo as qualidades que nós aqui, todos nós encarnados, vamos ter que adquirir, ou nessa encarnação ou nas outras, mas essas qualidades nós teremos que adquirir, todos nós. Porque se nós queremos avançar nas escalas evolutivas, igual nós dissemos aqui, dos impuros, para a segunda ordem, depois para a pureza, nós temos que desenvolver tudo isso. Não existe jeitinho aqui no mundo espiritual. Nós vamos ter que adquirir essas qualidades. Então, que nós possamos aproveitar esta encarnação e já tentar algumas delas, né? Se vamos conseguir, não importa. O que importa é o quanto nós estamos nos esforçando. Depois a letra G. É bom, humano e benevolente para com todos. Essa eu já disse. Respeita nos outros suas convicções sinceras. Ou seja, se as pessoas têm uma opinião e nós temos outra opinião, nós temos que aprender a respeitar, não é? Respeita nos outros suas convicções sinceras. Cada um está num patamar evolutivo, cada um está numa condição espiritual, então nós temos que respeitar o que os outros pensam, porque senão nós vamos ficar nesse problema que nós vemos hoje na nossa sociedade. Um pensa em A, outro pensa em B e fica nessa confusão toda, né? Temos que nos respeitar, não é? Então o homem de bem é aquele que sabe respeitar também, silenciar nos momentos em que deve ficar em silêncio. A outra característica, em todas as circunstâncias, toma por base a caridade, ou seja, em todo momento da caminhada dele, da vida dele, a primeira coisa que ele pensa é na caridade. Não alimenta o ódio, o rancor, o desejo de vingança, toma Jesus por modelo e perdoa. Aí nós temos que aprender a fazer tudo isso. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência. Que atire a primeira pedra quem não tiver pecado, como Jesus nos ensinou, não é? Não se compraz em ressaltar os defeitos alheios, ou seja, não fica, reparando os defeitos que o outro tem, porque se nós somos imperfeitos, adianta a gente ficar preocupado com os defeitos do outro? Vamos olhar para dentro de nós, Quantas pessoas estão preocupados aí com a vida do companheiro, do vizinho, do irmão, mas esquece de olhar para si mesmo, E aí, gente, fica parado um tempo, porque ninguém vai conseguir levar a gente num patamar evolutivo no outro, no colo, nos braços. Nós temos que atingir com as nossas próprias pernas. Depois, uma outra característica, estuda suas próprias imperfeições e procura incessantemente combatê-las. Vive de modo a que hoje esteja melhor do que ontem e amanhã seja o melhor do que hoje. Ou seja, olha para dentro de nós mesmos e olhando todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, ele busca incessantemente modificar, mudar-se. Evita salientar suas qualidades às expensas do outro. Então, é humilde, não é? Não se envaidece de sua riqueza, nem de vantagens pessoais, porque sabe que o que foi dado pode ser retirado. Ou seja, não adianta a gente ter vaidade com aquilo que Deus nos deu, porque nada que nós temos aqui é nosso. É Deus que nos deposita na condição de fazer com aquilo que Ele nos deu, auxiliando os nossos semelhantes. Porque o que Deus deu, Deus pode tirar. Então nós não devemos nos envaidecer do que nós temos, porque se nós temos, é que Deus nos ajudou a conquistar. Usa, mas não abusa dos bens terrenos, porque sabe que deles terá que prestar contas. Se tem homens
que lhes são subordinados, trata a todos com humildade e respeito. Se é subordinado, cumpre seus deveres fielmente. Olha aí, a gente está vendo isso daí, né? Muita insubordinação, as pessoas não têm respeito, né? Os superiores não têm respeito com os subalternos não têm respeito com os superiores, tá? E o homem de bem, nós temos que buscar essas qualidades, né? Respeita os direitos naturais de seus semelhantes, como quer que os seus sejam respeitados. Estas são algumas qualidades do homem de bem. Então, tudo o que eu li aqui está no Evangelho, e essas são algumas qualidades que foi colocado aqui do homem de bem. Agora nós vamos ver os bons espíritas. As características dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Ou seja, vamos ler de novo. Então, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que, o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Então, ou seja, é aquele que está todo o tempo brigando interiormente para ser melhor amanhã. Ou seja, o verdadeiro espírita é aquele que está sempre querendo fazer a reforma íntima, mesmo que saia dessa encarnação sem conseguir avançar muitas virtudes, mas o mundo espiritual vai olhar para ele e vai falar: meu irmão, você não conseguiu avançar muitas virtudes que era pretendido para você. Numa outra encarnação você terá uma nova chance, mas você se esforçou até o último suspiro da sua existência. É isso que a espiritualidade quer de nós, que no nosso último suspiro, na hora que a gente estiver no último momento daqui da carne, nós ainda estamos nos esforçando para ser melhor. O bom espírita é o bom cristão. O espiritismo não vem instruir uma nova moral, ou seja, o espiritismo vem reforçar o que Jesus ensinou. Como nós já dissemos, Jesus é o nosso modelo e guia. Então vem reforçar através desta luz que Kardec nos trouxe, que os espíritos nos trouxe, que a espiritualidade superior nos trouxe, que é essa doutrina, que é a fé raciocinada. Ou seja, não tem mais alegoria, nós compreendemos às claras o que nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer. Está tudo à clara para nós. E aqui nós vamos ver nesse capítulo também a parábola do semeador, no Evangelho de Mateus. Então vamos lá, parábola do semeador. Acho que todo mundo deve conhecer essa parábola, vale essa reflexão que está nesse capítulo. E eu reforço novamente que nós estamos fazendo algumas reflexões desse estudo que foi feito desse capítulo. Como vocês viram, é um capítulo extenso. São muitas as qualidades que nós temos que adquirir. Vale nós estudarmos todos os dias. Temos que estudar esse capítulo, estudar o Evangelho inteiro, porque o Evangelho é o nosso manual de conduta. É como se nós comprássemos uma televisão e saíssemos apertando o botão sem ler o manual. Aqui no planeta Terra, o nosso manual de regra de conduta moral é o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, como que nós queremos avançar, evoluir, se a gente não começar a estudar esse Evangelho de frente para trás, de trás para frente, e começarmos a praticar, entender tudo que Jesus falou e começar a pôr em prática, né? Essa que é a nossa proposta. Então, na parábola do semeador, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, aonde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E disse então muitas coisas por parábolas, falando assim. Então Jesus sentou num barco, afastou um pouco, e Jesus começou a ensinar essa parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugar pedregoso, aonde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra aonde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou.
e como não tinha raízes, secaram. A outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outros 70 e outros 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, Jesus veio trazer para nós a luz. Jesus veio trazer para nós o caminho que nós devemos seguir na nossa evolução espiritual. Todos os teus ensinamentos é trazido para que nós coloquemos em prática. Então, a parábola da semente são aquelas pessoas que acham bonito os ensinamentos de Jesus, mas um abandona por isso, outro abandona por outro motivo, outro se apega às coisas materiais. O mundo hoje desvia quantas pessoas? E são poucos aqueles que dão frutos. Quem é que dá fruto? São aqueles que vivenciam o que Jesus ensinou. Então a proposta de Jesus é nós vivenciarmos, nós estudarmos os teus ensinamentos e sermos praticar isso na nossa sociedade. É não pensar nos nossos semelhantes, no que as pessoas estão fazendo, porque nós não podemos caminhar por eles, nós podemos orientá-los, explicar, mas não podemos caminhar por aqueles que estão no caminho errado. Mas nós, sabendo o caminho certo, devemos seguir. E quem sabe, nós seguindo o caminho de Deus, de Jesus, sermos honestos, nesse mundo aí que a honestidade não é regra de conduta, não é? Nós sermos honestos, às vezes vamos ser chamados de bobos, né? De tolos, mas nós temos que ser honestos, sermos bons, fazemos o que Jesus ensinou, porque nós já sabemos que a recompensa não é aqui da terra, mas a recompensa é dos céus, e é isso que nós temos que fazer. Então a parábola da semente é aqueles, do semeador. A parábola do semeador é aqueles que muitos vão dar 100, vão fazer muitas obras na seara do Cristo. Outras vão fazer 70, vão fazer algumas coisas boas na seara do Cristo. E outras vão fazer 30. Mas todos nós somos chamados para trabalhar com Jesus na prática do amor e da caridade, auxiliando os nossos semelhantes. Depois vem essa outra questão. Essa outra questão que é trazida nesse evangelho, que é o dever. Dever, Lázaro, Paris, 1863. Qual o verdadeiro sentido do dever que é trazido aqui? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro, é em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Por que é tão difícil o cumprimento do dever? Aonde encontramos a orientação para o seu fiel cumprimento? Aonde começa e termina o dever? Então essas são as perguntas que foram colocadas aqui. O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, o dever que nós temos, que ele traz aqui, é o limite que nós temos no nosso próximo. A partir do momento que nós estamos interferindo no nosso próximo, nós estamos prejudicando o nosso próximo, nós já não estamos cumprindo o dever de Deus conosco. E o do próximo é a mesma coisa. Então é o respeito mútuo, é nós sabermos os nossos limites e sabermos os limites dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Como foi dito atrás, a questão das opiniões é do dever que nós temos. De cada um tem a sua opinião e aceitar as diferenças, não é? Se nós conseguimos acertar as diferenças, as imperfeições, é um dever que nós temos. Porque nós não somos imperfeitos. Cada um tem as suas imperfeições. E nós temos que saber o limite do próximo e o nosso limite. Nós também temos as nossas dificuldades. E o mundo fica mais fácil a partir do momento que todos nós sabemos o nosso dever. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós somos espíritos imperfeitos e que os nossos irmãos também são imperfeitos. Então o dever está em nós aceitarmos que os outros vão errar e que nós também vamos errar. E nisso os nossos irmãos vão tendo a caridade
conosco, nos ajudando a nos levantar, e nós, quando vemos os nossos irmãos também em dificuldade, nós vamos ajudando eles a levantar. Essa que é a proposta de Jesus, é um ajudando o outro no avanço, na evolução. Porque nós não vimos que no mundo puro, todos que estão lá se amam, têm a fraternidade, conversam direto com Deus, porque lá já atingiram todas as qualidades que nós, na distância que nós estamos, de mundos de provas e expiações para o mundo puro, tem uma longa distância, mas nós temos que buscar nos melhorar, nós temos que buscar essas virtudes. Então aqui continua no dever, a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos, ou seja, não praticar o mal com os nossos semelhantes. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, ou seja, o dever que nós temos de amar os nossos semelhantes, né? Nós nascemos com o dever de sermos bons. Olha só, no resumo disso, é que todos nós temos o dever de sermos bons. Nós temos o dever de buscar melhorar, de buscarmos evoluir, de buscarmos ajudar os nossos irmãos a evoluir como nós. Porque se nós formos melhores, os nossos irmãos também vão enxergar em nós uma referência para ser melhor também. Não é assim que a sociedade avança? Então Lázaro Paris continua. O dever é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe ao filho. O homem tem o dever de amar, porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma, e cada um dos estágios superiores da humanidade jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Depois nós vemos aqui a virtude, por François Nicolai. Como podemos definir a virtude? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então o homem virtuoso é aquele que vai adquirindo todas as qualidades boas, todas as qualidades do homem de bem. Então o homem virtuoso é aquele que vai conseguindo avançar na caridade, na bondade, e vai conseguindo adquirir essas qualidades. Então esse é um homem que é virtuoso. Então aí a pergunta do Livro dos Espíritos, né? 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta que os Espíritos nos dão. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque indica progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude e o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções, as mais merecedoras das virtudes, nasce da desinteressada caridade. Ou seja, a virtude que nós mais devemos buscar é a virtude da caridade. Essa é a virtude que nós mais devemos buscar. Depois nós temos a virtude do orgulho e ostentação, olha só. Aqui, essa não é uma virtude, né? Esse é um defeito, né? O orgulho é o contrário, né? E a ostentação também. Então, São Vicente de Paula era virtuoso. O digno Curo de Armes e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus, todos estes eram virtuosos. Bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se de ir ao sabor de santas inspirações e praticavam o bem com o desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então nós temos que ver também que nós devemos afastar do nosso coração o orgulho, a vaidade e o amor próprio, porque esses sentimentos abafam as nossas virtudes. Então a nossa virtude tem que ser na modéstia, na humildade, porque o homem que é virtuoso e que quer fazer estátuas, que quer fazer propaganda da sua virtude, esse já vai receber a recompensa aqui no céu. Então nós temos que buscar melhorar, avançar nas características do homem de bem, mas sempre com humildade. Então Kardec pondera muito brilhantemente isso nesse evangelho, que as pessoas que conseguem avançar nessas qualidades
tem que tomar muito cuidado com a humildade, não querer ser mais do que o outro, né? Não deixar o orgulho colocar tudo a perder, não é? Então nós temos que, aí para finalizar essa questão, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido, pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Ou seja, nós temos que ter as virtudes nossas, mas sempre com humildade. E aqui tem uma outra parte nesse capítulo, que são os superiores e os inferiores. Então, qual é a utilidade de haver superiores e inferiores na terra? Em todas as palavras, com que fim Deus delega aos homens autoridades e riquezas? A autoridade quanto à riqueza é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. E ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Então, para entender mais simplesmente essa questão, é que sempre Deus vai permitir que existam nesse planeta nosso, de provas e expiações, como numa empresa tem um gerente e tem os funcionários. E nós temos que ter a humildade de ser os bons subordinados, e os gerentes têm que ter a humildade de ser bons patrões para os funcionários, porque tudo que nós fazemos vão ser cobrado. Então, essa questão é mais ou menos nesse sentido, que nós devemos, né, empregar tudo que Deus nos dá. Se nós temos uma superioridade para o nosso semelhante, é para nós ajudarmos no progresso, é para ajudar a avançar nessa caminhada. Vale também, pessoal, é muito extenso o capítulo, nós temos que continuar os estudos em casa. E aí vem uma outra questão que ele nos traz, né? Vendo essa humanidade, todos esses tormentos que acontecem, essas dores, as pessoas destruindo a natureza, as guerras, as pandemias, tudo isso que acontece. Aí vem a questão, né? O isolamento social, né? Então, para mim ser puro, para mim alcançar a virtude, eu vou me isolar em sociedade, eu vou morar numa roça, eu vou morar num local isolado e não quero ter contato com ninguém, porque assim eu vou buscar a espiritualidade, eu vou me tentar evoluir, não é? E assim isolado eu vou conseguir atingir todas essas características. Será que isso é possível? Não é possível. Por que não é possível? Porque todos nós que somos imperfeitos necessitamos do contato com os nossos semelhantes. Então nós necessitamos estar junto dos nossos amigos, das pessoas que não gostam da gente, para a gente aprender a evoluir, para a gente aprender a avançar. Então essa é a importância, não adianta nós nos isolarmos em sociedade, porque a espiritualidade também traz nesse capítulo que nós não vamos viver uma vida mística, mas que nós vamos, em contato com os nossos irmãos, conseguir avançar em todas essas qualidades. Então, o homem de bem é aquele que dentro do mundo que nós estamos, na cidade que nós estamos, na sociedade que nós estamos, na comunidade que nós estamos, nós buscamos vivenciar Jesus, fazer o bem, ajudar os nossos semelhantes e conquistar todas essas qualidades que foi trazida aqui para nós. Então, todas essas qualidades é o que vai nos trazer para essa perfeição, que é o que nós vamos buscar nessa perfeição, não é? E aí, um último ponto, né, que traz nesse capítulo, é cuidar do corpo e do espírito. Então, essa questão do corpo e do espírito. Aí ele pergunta nesse capítulo, se para nós avançarmos é necessária a maceração do corpo. E aí a espiritualidade nos traz que não, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a forma que nós temos de caminhar aqui na terra para nos evoluirmos. É através do cuidado com o nosso corpo, com o zelo do nosso corpo, e sim, a nossa alma que nós temos que burilar ela, que nós temos que fazer a humildade, nós temos que ter a paciência, a resignação. E ele fala que a nossa alma que sim, nós temos que dobrar. Então o que acontece? A perfeição não está na maceração do corpo, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas
porque fizermos passar o vosso Espírito. Então, ou seja, o cuidar do corpo, do Espírito, a espiritualidade nos traz, que nós devemos macerar o nosso Espírito. Então, dobrai o nosso Espírito, submetei-o, humilhai-o, modificai-o. Esse é o meio de o tornardes dóceis à vontade de Deus e ao único de alcançardes a perfeição. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. Destruí um e desenvolvei o outro. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a felicidade aqui na terra e futuramente no mundo espiritual. E aí Santo Agostinho nos termina, né? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Então essa é uma frase de Santo Agostinho, que é aquilo que nós não devemos ter medida para o amor. Que no amor nós temos que espalhar para os nossos semelhantes. Que nesse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, nós temos que aprender a amar, a vibrar. Se nós estamos na nossa casa, nós estamos lá no conforto do nosso lar, nós possamos no nosso evangelho em casa fazer uma oração, vibrar para o nosso Brasil, vibrar para a nossa cidade, para os nossos irmãos que estão enfermos nos hospitais. Isso também é uma forma de amor, de caridade, que nós possamos, em oração na nossa casa, vibrar para que tudo isso possa passar, que nós possamos ser caridosos nesse momento difícil, para aqueles que têm condições de ajudar os semelhantes, que são abastados financeiramente, que ajudem, que façam a caridade, que ajudem a essas pessoas que hoje não têm sequer o que comer em casa, que nós possamos refletir da nossa caminhada, que nós possamos aproveitar a esta leitura, esse estudo que nós fizemos hoje, que nós possamos buscar a nossa perfeição no que Jesus nos ensinou, que é praticar o amor, a caridade e ajudar os nossos semelhantes. Então eu vou encerrar aqui a palestra, ao nosso estudo, né? Não é bem uma palestra, é um estudo que nós estamos fazendo. Eu vou encerrar o nosso estudo dessa noite de hoje com a prece de Cáritas, e que nós possamos nessa noite de hoje agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de nós estarmos encarnados, de nós estarmos aqui vivenciando isso, porque se não é as dificuldades, nós não vamos avançar. Então vamos agradecer tudo que Deus nos dá, vamos ser gratos, tudo vai passar, mas nós temos que ser gratos a Deus e buscar essa tão esperada nossa reforma interior. Então nessa oração de Cáritas, que todos nós em casa possamos, a serenar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Uma boa noite a todos, meus irmãos,
Fiquem na luz, na paz do nosso Divino Mestre Jesus. Que assim seja.